Oi, gente! Oi, Cedric! Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando! E aqui estamos nós mais uma vez para a gente falar do esporte que a gente mais ama, a ginástica artística, não é isso, Cedric? Oi, pessoal, oi, Ícaro, e é isso mesmo, gente. A pauta do episódio hoje é a Copa do Mundo da Hungria, a última do ano, né, que aconteceu em Szombathely no último final de semana. E eu posso dizer que foi uma Copa muito interessante, né, especialmente aí pensando no Brasil, que teve, né, conquistou várias medalhas e que está em preparação para o Campeonato Mundial. É isso aí, meu caro. Então roda a vinheta, bora pro episódio. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aí à 59ª edição do Gym Podcast Brasil. Dessa vez, a nossa pauta realmente é a Copa do Mundo da Hungria, que movimentou demais a ginástica artística nesse final de semana. E podemos dizer que o Brasil teve sim aí um papel de protagonista, né? Nesse evento maravilhoso. Que foi muito gostoso de assistir, assim, porque foi a última Copa do Mundo do ano e também foi o último evento internacional antes do Mundial. Então, deu para ter uma prévia, assim, de algumas delegações que estiveram participando, né, do que elas vão apresentar no Mundial. Isso foi muito legal. Eu vou começar criticando, gente, a transmissão do evento. Né, a geração de imagens internacionais que foi, tipo assim, catastrófica. É ok que nas finais, né, foi tranquilo, porque nas finais mostra quem está competindo, né, um por vez. Agora, nas qualificatórias, gente, foi uma tristeza. E não é porque, tipo assim, eles mostraram pouco o Brasil, mas é porque, tipo, os âncoras da competição ficaram de fora. Parece que quem gerou as imagens não sabiam quem eram as pessoas. Não deve ter recebido um briefing ali para saber quem eram as pessoas. A gente ficou, tipo, muito... E aí, quem é que tá agora? Sem falar que os links de nota também não foram lá essas coisas e tal, né? Então eu acho que foi assim, uma coisa bem fundo de quintal. Fica essa crítica aí para a Hungria, não foi legal isso não. Qualquer evento que a CBG organizou teve uma estrutura muito melhor, né? Uma estrutura exemplar, na verdade, e eu acho que eles deveriam fazer uma escolinha aqui no Brasil antes do evento do ano que vem, porque eu não sei falar o nome dessa cidade, nome difícil, mas a cidade vai receber Copa do Mundo ano que vem também. Acho que eles deveriam fazer uma escolinha aqui no Brasil, né? Mas enfim, vamos à delegação brasileira que participou do evento, né? Foram 9 atletas. No feminino a gente teve Flávia Saraiva, Ana Luísa Lima, Júlia Coutinho e Júlio Soares. No masculino a gente teve Caio Souza e Yuri Guimarães. E tivemos também Arthur Nori, Diogo Soares. E tivemos o Vitaly Guimarães, né? Estreando uma Copa do Mundo e estreando... pelo Brasil também numa Copa do Mundo, né? Foi a primeira Copa do Mundo que ele participa. Esses três últimos, Nori, Vitaly e Diogo, não avançaram para as finais, né? Eles não chegaram a disputar as finais. A gente teve as 4 meninas, Caio Souza e Yuri Guimarães nas finais, né? Ao todo, o Brasil saiu da Copa do Mundo com 5 medalhas, né? Uma de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Talvez tenha ficado bem no esperado mesmo do que poderia acontecer, né? Yuri Guimarães foi a final de salto, né? Mas ele cometeu 2 falhas, né? Acabou saindo no primeiro salto com um dos pés para fora da linha, teve um desconto de 0,1, no segundo acabou caindo e aí não conquistou medalha. E Caio Souza foi um verdadeiro sucesso, né? Ele competiu a argolas, competiu as barras paralelas e competiu a barra fixa, e ele foi medalha de prata nas barras paralelas, né? Beliscou o pódio ali nas argolas, ficou em 4º lugar e ficou em 5º lugar na barra fixa, mas 0,250 de diferença para o bronze, então foi bem legal o desempenho do Caio, ainda que não tenha vindo essas 2 medalhas, né, na argola e na barra fixa. E aí a gente teve no solo prata e bronze, respectivamente, com Júlia Soares e Júlia Coutinho, né? Quem venceu o solo foi a Denisa Gogotá,
da Romênia. Engraçado que as notas vieram muito baixas. Eu acho que o resultado do pódio realmente foi fidedigno, assim. As meninas que venceram foram as melhores mesmo nesses aparelhos. Mas eu achei as notas muito baixas. A Gogotá, por exemplo, ela fez 12.750. Não acho que essa nota foi justa, não. Ela deveria ir um pouquinho mais ali. Júlia Soares fez 12.550. Concordo que ela deveria ter ficado com a medalha de prata, mas achei muito baixo. Esse 12.550 e Júlia Coutinho 12.150. A Júlia, ela cometeu algumas falhas, né? Por exemplo, ela não completou o segundo cossaco, acabou caindo ali a dificuldade dela, mas ela fez uma execução de 7.150. Gente, foi muito baixa. Muito mesmo. E aí a gente vai para barras assimétricas, né? Ana Luísa Lima, que conquistou a sua primeira medalha numa Copa do Mundo. Salvo engano, essa foi a segunda Copa que a Ana participou, né? E a Ana Lu conseguiu aí bronze nas barras assimétricas com um 13.050. Foi um resultado legal também. E a gente teve Flávia Saraiva, a grande campeã da trave de equilíbrio, com um 13.800, com uma prova que ela perdeu alguma das ligações, foi uma prova que ela foi um pouquinho mais estável, mas aí, por exemplo, ela acrescentou o layout, que ela não fez na classificatória, né? Mas mesmo assim ela foi um sucesso, 13.800, medalha de ouro para Flavinha. E Júlia Soares também esteve nessa final, mas a Júlia acabou na sexta colocação, com uma prova um pouco mais inconsistente. Esses foram os resultados. E aí eu te chamo, Cedric, para me contar o que você achou. Bom, eu vou começar falando do masculino. Vou deixar o Arthur Nori para eu falar no final. Mas, né, o Vitaly Guimarães e o Diogo Soares, né, eles competiram nas classificatórias. Eles não avançaram, né, para as finais. Infelizmente, eles não conseguiram. O Diogo, ele estava listado para participar das barras paralelas do cavalo com alças, e o Vitaly estava listado para passar para competir no solo, né, e no cavalo com alças. Não, né, as Copas do Mundo no masculino sempre são muito disputadas, então, assim, eu realmente não esperava que eles fossem passar da fase classificatória. E eu acredito aí que essa participação deles nesses aparelhos foi para ver mesmo, assim, como essas notas se portariam aí, talvez numa final individual geral para os dois. No Mundial, se eles estiverem participando, eu acredito que uma justificativa mesmo para eles estarem no Mundial seria para competir, tentar uma competição no individual geral, uma escolha entre um e outro para ir junto com o Caio, sabe? Eu acho que o Caio vai no individual geral e ou o Vitaly ou o Diogo. Então, não acredito que vá os dois. Eu não consigo ver um espaço na equipe para os dois, porque eu também não consigo ver uma final, né? Uma possibilidade de final por aparelho para eles. Então, acho que foi mais um teste nesse sentido. Já o Yuri Guimarães, né, conseguiu uma final de salto. Na final ele não foi bem, ele errou. E eu acho também aí que, obviamente, tem que ter uma limpeza nos saltos do Yuri, né? Ele melhorar esse acerto, porque, assim, hoje os principais notas aí no salto estão girando em torno de 14.800, né? Essa média, né, do Yuri precisa ser mais alta no Mundial se a gente quiser pegar uma final de salto com ele. O Caio foi para a final de argolas, para a final também de paralela, né, que ele já foi, inclusive, finalista mundial de paralela, e também para a final de barra fixa. Eu acredito que são notas muito boas, né, para o individual geral, mas não sei se serão notas suficientes, eu acredito que não, né, para pegar uma final no Mundial. Talvez na barra fixa, eu acho que hoje as maiores chances dele de uma final fora individual geral seria na barra fixa, mas, né, a final de barra fixa foi uma loucura, né? Quem assistiu a final viu que, assim, foram muitas séries boas, tipo, a série do Caio, inclusive, foi muito boa, né? Mas foi boa o suficiente, assim, para ele terminar a final, né? Tirou 14 pontos para ficar em quinto lugar, com uma série difícil, né? A série dele é de 5,9. O Milad Karimi foi, né, muito bem, assim, teve uma execução muito bonita, tirou 14.750, então, assim,
os caras estão fazendo menos elementos, mas aí acabaram escolhendo elementos com um valor de dificuldade mais alto, né? E assim, prezando pela execução, isso está dando aí umas médias muito altas, assim, talvez estão com notas até maiores do que no ciclo passado, assim. Numa média, eu acredito que estejam maiores. Então, assim, o final de barra fixa foi muito interessante, eu achei muito bom que o Caio acertou, mas foi assim, todo mundo acertando, né? Uma final boa de ver e, e, e os acertos em si não estavam sendo só, né? Só os acertos por si só não estavam sendo suficientes para conseguir uma medalha, né? Então essa final foi muito boa, muito interessante e talvez melhorando a execução, né? Essa seja acho que a maior possibilidade de uma final por aparelhos no Caio, para o Caio no Mundial. E agora eu vou falar do Arthur Nori, que fez até uma postagem no Instagram dele, se lamentando ali um pouco a respeito da participação dele nessa Copa do Mundo, né? Na barra fixa, que é o aparelho que ele teve mais sucesso, assim. E, olha, honestamente falando, é óbvio, assim, é claro que o Nori, né, ele tá mais velho, ele não tem a mesma ginástica de antes, né? Isso é normal. Mas aqui o Nori não tem que provar nada para ninguém, não, sabe? O Nori, ele já foi medalhista olímpico, medalhista mundial, sabe? O Nori é, sim, um dos principais nomes da nossa ginástica, né? Resultados muito expressivos. E ele não tem que provar nada para ninguém, sabe? E eu acho que ele tá competindo, talvez assim, muito preocupado, sabe? Com essa pressão, assim, talvez dos Ginfãs, não sei, sabe? Eu sinto que ele tá muito preocupado, assim, me passa essa impressão em ter os resultados que ele já teve, sabe? Meio que para continuar até justificando ali mesmo o fato dele estar sendo levado para competições desse porte. Mas, assim, talvez isso esteja atrapalhando, porque no fim das contas, já tem um tempo, assim, que o Nuri não acerta, né? E eu não estou falando disso em treinos, em avaliações internas, mas em competições já tem um tempo que ele não tem uma série expressiva de barra fixa, sabe? Que ele chega e acerta uma série, assim, bonita, que impressiona, sabe? Isso já tem um tempo que não está acontecendo. Olha, Cedric, eu vou intervir aqui só para completar e dizer que, primeiro, que eu nunca escondi de ninguém o quanto eu admiro o Nori, o quanto eu sou fã dele e, né, o quanto eu torço por esse cara, né? Nunca, o tanto de briga que eu já comprei por Arthur Nori nos fandoms aí, não tá escrito. Mas além disso, eu acho que o Nori, ele sofre com muitas pressões, não é só a pressão pela ginástica dele. Eu acho que eu não vou ser claro aqui com o que eu estou dizendo, mas se a gente fizer um retrospecto da carreira do Nori, ele tem episódios que foram tão polêmicos e que as pessoas elas ainda lidam com isso, sabe? Então, quando as pessoas falam de Arthur Nori, eles não falam só da ginástica, porque concordo com você que a maturidade dele pode estar colocando ele numa situação um pouco mais sensível no esporte hoje, mas qual ginasta não erra? Qual ginasta não tem uma fase ruim? Qual ginasta não tem uma temporada ruim? É, mas as pessoas não veem o Nori apenas dessa forma, as pessoas veem o Nori pelas falhas que ele cometeu no passado e as pessoas atribuem isso. Então eu acho que o sofrimento do Nori ele vai muito além assim só do puro esporte, assim, a pressão que o Nori sofre e o que o Nori tem que encarar vai muito além do simplesmente subir na barra e fazer uma série que vai ser vitoriosa. E querendo ou não, cara, o Nori é uma peça fundamental para a seleção brasileira ainda. É, se a gente for trazer os resultados deles mais recentes até hoje, qual outro atleta, além do Caio, pontua ou mesmo que ele pontua na barra fixa? O Diogo, de vez em quando, o salto dele, qual outro atleta tem um salto tão limpo que pontua acima dos 14.500? Nenhum. Então, assim, sem falar que ele tem um solo também ali na casa dos 14, baixo, mas qual outro atleta chega aos 14? Então, ainda que ele esteja bastante focado na seleção,
O Nori é uma peça fundamental na seleção não, na barra fixa. Nori é uma peça fundamental para o ano que vem. E eu acho que se a gente abrir mão dele, a gente, além de esquecer do grande atleta que ele é e do grande nome que ele foi para o nosso esporte, para a nossa modalidade, a gente também está perdendo uma peça fundamental aí que pode manter o Brasil ativo na briga por Los Angeles. É isso. Ícaro, eu acho que é isso. Vamos falar agora do feminino? Vamos. Vamos, porque eu já tô com o pano pronto para passar para Sofia Weisberg agora no feminino. Mas me conta primeiro o que você acha. Bora, então, eu acho que as projeções que a gente fez no último podcast com relação a essa Copa do Mundo e até mesmo o Mundial, que eu vou falar depois, eu acho que elas estavam corretas, né? Foi muito interessante que a gente viu aí nos treinos a Ana Luísa fazendo uma saída de loop esticado com pirueta, que ela não apresentou nas finais, né? E nem na classificatória, mas é algo que já deixa a série dela melhor, com uma impressão melhor, né? Uma saída muito bonita, assim. E ela não conseguiu repetir a nota que ela fez aqui no Brasil, mas isso acontece também. Na classificatória ela teve aquela falha, selou muito ali na angulação, ali na hora do troco, no final. Mas eu vejo muito progresso, muita limpeza. Eu acho que a Ana Luísa caminha para se tornar uma individual geral importante para a equipe, sabe? Essa paralela dela está se tornando cada vez mais importante. Ela tem uma trave bonita, já teve solos, né, expressivos também, coreograficamente, tanto também de forma acrobática, né? Foi finalista mundial juvenil, classificou acho que até em primeiro na época. Enfim, a Ana Luísa é uma ginasta que eu acho que caminha para se tornar muito importante para o Brasil nesse sentido. E, né, parabéns para ela, que foi medalhista, aí teve sua primeira medalha em Copa do Mundo, parte agora para aclimatação. E as finais, a final de trave, muito interessante ver a Flávia acertando, né? A final de trave, eu acho que a Flávia, ela tá num ano que acho que ela pode concentrar muito só nesse aparelho, né? As pessoas estão falando aí de um solo também no Mundial, mas não acredito que isso vá acontecer. E, sinceramente, eu espero que não. Acho que ela podia ficar 100% focada na trave, essa medalha assim, que é muito esperada pelos fãs, imagino que por ela também, né, um resultado bom na trave. Ela mostrou aí boas séries. Acho que a série dela, não parei para fazer as contas, mas deve, fazendo os dois layouts, né, e conseguindo todas as outras ligações, eu acho que a série chega a 6-2, não tenho certeza se é 6-1 ou 6-2, não parei para fazer as contas certinho, mas é uma nota alta, né? Ela tem execução bonita e merecidamente foi campeã. A Júlia me deixa preocupado, sinceramente. Dá para ver que ela está insegura nesse aparelho. Ela sempre, antes do layout, da sequência de flick layout, se vocês prestarem atenção, ela hesita, ela começa a sequência e volta. Aquilo ali é uma pausa e um ajuste. Aí na saída mais ainda, né? É uma saída de flick duplo carpado, que é uma saída super difícil. E ela hesita muito ali, ela sobe o braço e desce, sobe o braço e desce, aí para. Aí parece que ela cria coragem e vai, sabe? Eu fico com um pouco de medo, assim, confesso. E ela até, né, na hora que ela acaba, assim, ela põe a mão no coração, assim, parece que respira aliviada. E aí a trave da Júlia foi ficando cada vez mais tensa, assim, não sei se aconteceu alguma coisa, né, se ela teve alguma queda em treino, se é só uma insegurança dela, mas a parte coreográfica foi meio fraca, teve, né, igual eu falei, todas essas pausas, esses ajustes aí, tudo isso tudo colaborou para diminuir a nota de execução dela, né? Então, eu acho que é um negócio aí para o pessoal prestar atenção e tentar resolver, que é muito claro que a Júlia atualmente se sente insegura nesse aparelho. Já teve até vídeos que a gente viu aí no Instagram da treinadora, né, dando apoio para ela na hora da sequência do flick layout. Assim, é uma finalista olímpica, né, de trave, gente. Então, eu acho que tem algo acontecendo. Eu espero que resolva, né, se for, né, alguma coisa psicológica, que ela consiga resolver.
porque, né, é uma trave bonita e eu acho que tem muito para oferecer ainda. Agora, o solo foi assim, eu falei brincando lá no grupo da arbitragem que as notas do solo tiveram uma dedução neutra de todas as ginastas, só delas levantarem o braço, porque eu, sinceramente, não entendi essa final, as notas dessa final. O pódio foi justo e deveria ter ficado assim mesmo, mas as notas em si eu não entendi. Assim, né? Eu não sei se as juízas estavam mais, se os juízes estavam mais rígidos no artístico, não sei para qual lado que foi, mas achei bem estranho as notas. Não esperava, não consigo explicar. Eu posso tentar ser bem rígido ali, né? Fazer uma análise sendo bem rígido, olhando ali para as séries, né? E os resultados, mas é um pouco difícil chegar naquelas notas lá. Mas, né, foi justo no final das contas. Acho que todo mundo concorda com o pódio e a maioria não concorda com as notas. Mas também continuo defendendo os árbitros, porque eu sou árbitro também, na hora que a gente está sentado na cadeira, olhando para a série de solo, daquele determinado ângulo, a gente vê coisas que as outras pessoas não veem, estando na arquibancada, estando sentado no sofá da TV. E é isso, mas foram notas que geraram discussões, tá? Não posso negar isso também, não. Geraram discussões e para tentar um entendimento assim, tentar saber o que aconteceu. Mas bom para a gente, no fim das contas, saímos aí com a medalha de prata e a medalha de bronze. Então foi legal. Bom, agora eu vou partir aqui para a prévia do Mundial. E olha, pensando agora em Mundial mesmo, eu acho que né, a gente saiu a lista aí, na lista não consta a Ana Luísa, mas no consentimento, assim, do que a maioria sabe, é que, na verdade, o Brasil, né, todos os países precisavam mandar essa lista nominal, mas ainda pode ser alterada, né, a lista definitiva, mas ela pode ser alterada, então o que a gente sabe é que os ginastas mesmo vão ser decididos lá nessa aclimatação em Doha. Então, a Sofia está chegando lá. Bom, eu acredito, acho que o Patrick também está indo, né? E eu acredito que é uma boa escolha ser a Sofia, porque, igual eu falei, a nível de Copa do Mundo, a Ana Luísa tinha chance de pegar um final de barras. A nível de Mundial, não tem chance de pegar a final de barras. Então, assim, queimar uma estreia da Sofia no individual geral, que de fato tem chances de estar na final do individual geral, né? E não sei também se ela tem aí um segundo salto, sei lá, uma reversão carpado com meia, para tentar um final de salto com a dupla dela, que eu acho que daria sim para ela classificar ali, sei lá, em sétimo, em oitavo, mas eu acredito que daria. Eu acho que não compensa queimar uma chance excelente da Sofia para Ana Luísa se apresentar, né, nas barras. Ela está aí com série de solo, com algumas outras coisas, ela já apresentou a trave sem a saída. Não sei se a Ana Luísa vai surpreender com o individual geral, né, lá nessa aclimatação. Mas, sabendo o que a gente sabe, eu concordo muito com a lista que foi soltada, espero que ela se mantenha, porque é uma chance muito boa para a Sofia Weisberg, né? Eu acho que seria bom para a CBG também colocar aí duas novas estreantes, né? A Júlia Coutinho, ela tem, né, mais chances de entrar para uma final de solo do que a Ana Luísa teria de entrar numa final de barras. E a Júlia Soares também é a mesma coisa, tem mais chances de entrar para uma final de solo de solo e de trave do que a Ana Luísa na final de barras. E a Flávia, obviamente, muito mais chances, né, talvez do que todas as outras de entrar para uma final de trave, do que às vezes todas as outras, né, às vezes até mesmo da Sofia de entrar para o individual geral. Mas é a escolha mais sensata. A escolha que tem mais chances reais de conquistar finais estão com essas atletas. Flávia, Júlia Soares, Júlia Coutinho e Sofia. Eu espero que seja
a convocação do feminino mesmo e torcer mesmo para elas conseguirem ter sucesso, né? E às vezes conquistar, né, essas medalhas aí, essas finais, né, que a gente acredita que seja possível, né, Ícaro? Cara, eu recebi uma informação quase que de última hora, antes de gravar esse podcast, que pode mudar a história toda. Mudar bastante essa história, para falar a verdade. E, inclusive, essa mesma informação, semanas atrás, eu recebi o contrário. A informação é de que Flávia Saraiva vai fazer solo e vai fazer solo completo. São fontes extraoficiais, não posso nominar aqui porque são fontes extraoficiais. Pode ser que isso não seja realidade, porque 3 semanas atrás eu escutei de uma fonte oficial de que Flávia não iria fazer o solo. Mas parece que as coisas mudaram um pouco e ela vai fazer solo. Se Flávia for fazer solo, Sofia, eu tenho certeza que ela está garantida nesse individual geral. Se ela não for fazer esse individual geral, vai ser uma surpresa muito grande para mim e eu vou hablar demais. Vou demais. Nó. Mesmo que ela erra, gente, mesmo que ela erra, mesmo que ela não consiga o final, não tem problema. Eu acho que a gente merece isso, sabe? Ter uma brasileira estreante no individual geral. Isso não acontece desde Thaís Fidelis, cara, em 2017. Poxa, a gente precisa disso. Mas sobram 2 vagas em cada aparelho, né? E aí, Flávia com certeza na trave, Flávia pode fazer o solo. Sobraria aí 2 vagas, perdão, sobraria aí uma vaga para trave e solo. Nesse caso, eu acho que eles vão acabar optando por Júlia Soares. Mesmo a trave da Júlia Soares estando muito inconsistente, apesar de que eu concordo com você de que Coutinho tem mais chances de solo do que a Júlia Soares. Bom, se a seleção realmente for a seleção que está escalada lá, né, com as 2 Júlias, Flávia e Sofia, vou ficar muito feliz, mas eu acho que não vai ser essa seleção. Eu acho que a Júlia Coutinho vai sair. E eu acho que por conta do solo da Flávia Saraiva. E aí eu acho que a Ana Luísa Lima vai entrar. Mas se essa informação do solo da Flávia Saraiva não for verídica, aí realmente não tem o que fazer. A seleção vai ser essa mesmo, que está escalada lá. Ai, gente, quem é que vai vazar a informação de Doha para nós, hein? Me conta. Pois é, Ícaro, já no masculino, né, que está na lista, o Caio Souza, o Diogo Soares, o Yuri Guimarães, o Arthur Nori e o Vitali. O Patrick, né, eu falei que o Patrick iria para convocação, né, de Doha, para aclimatação, ele e o Tomás. Eles não estão na lista do Mundial, mas até onde se sabe, eles vão para Doha para fazer essa fase final de aclimatação. Pensando nesses ginastas selecionados, né, igual eu falei, eu acredito que Caio e Diogo vão para o individual geral. Eu acredito que o Yuri não faça só salto, acredito que ele faça salto e solo. O Nori faça a barra fixa, né, se ele realmente estiver entre os escolhidos. E o Vitali, né, faria os outros aparelhos. Eu falei que eu acredito que o Yuri faça o solo, porque o Vitali tem um solo muito limpo, assim, mas realmente falando assim, não acredito que o Vitali conquiste alguma final, mas eu acho que ele compete internacionalmente, assim, nesses aparelhos que ele pode usar da seleção, né, tipo a paralela, o cavalo com alças. Eu acho que traz um parâmetro bom aí para saber que tanto de verdade ele pode ajudar o Brasil no ano que vem, né? Especialmente no nosso ponto fraco, que é o cavalo com alças. Então, eu acho que esse Mundial vai ser mais uma análise aí comportamental de notas para o masculino do que, de fato, assim, esperar que tenha alguma grande surpresa de final e de medalhas. Então vamos torcer aí para o Caio e para o Diogo conseguirem, né, um individual geral, torcer aí para uma provável final de barra fixa para o Caio e talvez, quem sabe, né, uma de salto para o Yuri Guimarães
nos outros selecionados eu não consigo ver muita chance assim de medalhas ou de finais, mas eu vejo uma análise de resultados que vai ser positiva para o Brasil, né? Para a gente pensar muito na seleção como equipe no ano que vem, né? Que já começa aí a corrida pela classificação olímpica. Ai, viu? Vamos ver aí. Falta pouquinho para o Mundial, faltam menos de 3 semanas para o Mundial. E vou lembrar vocês que o Gymblog Brasil estará presente em Jacarta e a gente vai tentar trazer os melhores momentos de tudo, desde as classificatórias com as séries das brasileiras e dos brasileiros, até o treino de pódio, se for possível. E aí uma resenha com as finais, entrevista com os meninos. Acho que a gente está se preparando para fazer um conteúdo master para vocês. É isso, né, Cedric? É isso, nossas apostas foram feitas. Agora é ficar de olho aí no Instagram da CBG, até mesmo dos atletas, para a gente ver se pesca algum spoiler, para ver se a decisão final vai ser essa ou se vai mudar. Vamos ficando por aqui então. Quem aí não segue o Gymblog Brasil, o Gym Podcast Brasil nas redes sociais, pode ir lá seguir a gente. A gente está aí, é só procurar Gymblog Brasil, Gym Podcast Brasil, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. A gente está lá para trocar uma ideia com vocês. E ó, vai ter bolão, hein? Vai ter bolão do Gymblog nesse Mundial. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais também para vocês participarem, que vai ser muito divertido, tanto quanto foi o bolão de Paris nos Jogos Olímpicos. Beijo, gente! Até o próximo episódio. Gym Podcast Brazil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.